Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Raifran Batista e desejo ministrar ao seu coração mais uma reflexão da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a lição de número 6. O assunto da lição é o Filho como o Verbo de Deus. E em nossa reflexão desta quarta-feira, o texto proposto é o livro de Êxodo, capítulo 25, e o versículo de número 8. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. O título da reflexão de hoje em nossa lição é Deus habita entre o povo. A proposta do comentador, a proposta editorial da lição é precisamente mostrar como Deus é imanente, além de transcendente, ele habita no meio do povo. Perceba a grandeza do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, revelado nas Escrituras. Nesta lição, o tema a ser estudado é Jesus Cristo como o Verbo eterno de Deus, plenamente divino, Criador, revelador do Pai, de acordo com o prólogo do Evangelho de João. Mas se propõe também a nossa lição em mostrar que o Verbo é eterno e divino, que esse Verbo se fez carne na pessoa de Jesus. Porém, Paulo ensina na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, que aquela pedra que seguia o povo de Israel, que seguia os hebreus através do deserto, era Cristo. E neste capítulo 25 do livro de Êxodo, quando Deus dá as ordens, as orientações sobre o que Moisés deveria fazer com relação ao tabernáculo, como ele deveria construir um templo móvel. Aí, ao se falar do templo, Deus diz: habitarei no meio do povo, habitarei entre o povo. É claro que essa linguagem do Todo-Poderoso é uma linguagem figurada com relação à sua habitação representada pelo tabernáculo, pela Arca da Aliança, pela nuvem que protegeu o povo durante o dia, pela coluna de fogo durante a noite. Ali havia várias representações da presença de Deus entre o povo. Mas é necessário entender que todas as vezes que se fazia necessário, o Deus eterno manifestava a sua presença de forma real, conversando com Moisés, conversando com Arão, entregando a lei por meio de Moisés, ou julgando os desobedientes quando necessário e manifestando o seu poder salvador, o seu poder provedor e protetor. Então a presença não era só simbólica. Havia os símbolos da presença de Deus, da habitação de Deus, mas a presença do Todo-Poderoso era real. A sua presença era real.
e como foi real a presença do Deus Trino lá entre o povo hebreu, enquanto atravessava o deserto rumo à terra prometida. Podemos afirmar que é real hoje a sua presença entre nós. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada hoje, temos nela um símbolo da presença de Deus, porque nela está a revelação, ela é a revelação escrita de Deus. Quando olhamos para um templo, uma casa de oração dedicada ao louvor e à glória do Senhor, ali também vemos um símbolo da presença de Deus. Mas, quando nós nos prostramos diante do Senhor, em oração, em adoração, em louvor, nós sentimos a sua presença real, não apenas simbólica. Assim a Bíblia está ensinando para todos nós, a você, querido professor, a você, querido aluno, a você, coordenador da escola dominical, a você, pastor, missionário, dirigente, diácono, a você que lida com o conteúdo divino, o conteúdo da revelação divina. A Bíblia está mostrando a todos nós que o Deus triuno, Deus eterno, que habitou entre os hebreus lá no deserto, enquanto atravessava as dificuldades durante todos aqueles anos, até chegar à terra prometida. Aquele Deus é o Deus a quem adoramos hoje. É o mesmo Deus e a sua presença é real em nossa vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua classe, que Deus abençoe seus alunos, que Deus abençoe a minha, a sua, a EBD de todos nós. Amém. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração. Reflexão diária EBD. Oferecimento Secretaria de Educação Cristã, CEADEMA Maranhão, SEC.